Vamos iniciar agora mais uma série Estude Comigo capítulo a capítulo, e dessa vez nós vamos estudar um livro grandioso que realmente me trouxe um grande aprendizado, me ajudou a lidar com os meus objetivos no meu dia a dia, e eu de fato acredito que é um livro que vai fazer a diferença na sua vida se você prestar atenção, se você levar à risca. Inclusive, os ensinamentos deste livro é a base para muitos cursos, muitos coachings, é a base de ensinamento de muitos cursos de mentalidade, principalmente no que tange a questão financeira, enfim. É realmente um livro que pode, de fato, fazer a diferença, ajudar você a alterar a sua realidade, desde que você abra o seu coração e realmente esteja disposto e disposta a prestar atenção e colocar em prática. Você já sabe que eu estou falando de As 16 Leis do Sucesso, de Napoleão Hill, e nós já vamos começar aqui entendendo o seguinte: este é um livro escrito por Jacob Petri, ou Jacob Petri, como você queira dizer, ok? Mas com base nos ensinamentos de Napoleão Hill. Então, hoje nós iniciamos esta série de aulas onde nós vamos estudar capítulo a capítulo, ou seja, vamos estudar lei por lei, tá? Esta é a aula número 1, será um total, né, de 4 aulas, ok? Então, nós vamos ter 4 aulas e esta é a aula número 1. Esta é a aula base, você precisa prestar atenção, porque esta aula que vai te dar toda a base para que você possa entender as restantes, ok? Se você já assistiu outras aulas minhas aqui, você já sabe que é assim que funciona. Aqui não é apenas um resumo onde as aulas são separadas. Não, elas têm uma sequência de raciocínio lógico. Aqui não é um resumo, aqui é uma análise profunda. Tudo bem? Você está disposto? Está disposta? Então, bora lá. Se puder, pegue uma caneta, um papel para anotar. Você já sabe a importância da anotação. Você já sabe que o nosso cérebro aprende por repetição. Nós precisamos absorver esse conhecimento para criar conexões neurais a partir do momento em que a gente repete. Para repetir, é importante que esteja sendo escrito na medida do possível. Se você puder, eu te aconselho, tá bom? É o que eu faço quando eu estou estudando e eu trago para você aqui sempre aquilo que eu vivo na vida real, tá? Então, bora lá. A gente tem que entender primeiro o contexto de tudo, do livro, do autor, para depois a gente passar para as leis. Porque quando você entende o contexto, você vai conseguir pegar as leis com uma absorção muito maior, ok? Então, o que nós precisamos entender é o seguinte: este livro foi escrito por Jacob Petri. E quem é Jacob Petri? É um filósofo, um jornalista estudioso de Napoleão Hill. Então, ele é um brasileiro que vive nos Estados Unidos, é naturalizado, né, nos Estados Unidos, e ele é um grande estudioso, um cara excepcional. Se você procurar ele aí nas redes sociais, você vai encontrar, ok? Maravilhoso, eu super aconselho que você siga, porque realmente é uma pessoa que vale a pena a gente ter ali como um parceiro de conhecimento, tá? E ele, ao estudar Napoleão Hill, ele resolveu pegar as leis do triunfo, que é o que foi escrito por Napoleão e não Napoleão, tá? Então, ele pegou o que estava escrito lá nas Leis do Triunfo, que é um livro que você também encontra aí, tem mais ou menos 800 páginas. É um livro mais denso, mais complexo. Se você quiser ler, é interessante. Mas o que Jacob Petri fez? Como ele é um estudioso de Napoleão Hill, dos ensinamentos de Napoleão, o que ele fez? Ele condensou essas informações num único lugar, que é este livro aqui, ok? É um livro grossinho, tem mais ou menos 300 páginas, é um livro que nos traz muitas informações, mas está de forma mais clara, numa linguagem muito simplória, que qualquer pessoa consegue ler, tá? Apesar de ser um livro de praticamente 300 páginas, é um livro de leitura fluida, então qualquer pessoa consegue ler, ok? Jacob Petri pegou as informações lá das Leis do Triunfo de Napoleão
e trouxe de forma condensada para cá. Então, agora nós vamos estudar o que está aqui. Mas o que está aqui é a base das leis do triunfo de Napoleão, ok? E Bianca, quem foi Napoleão? Napoleão foi um cara que resolveu, por sede, por vontade, por necessidade, por querer compreender e entender na época, ele resolveu entrevistar pessoas que tivessem alcançado um grande sucesso na vida. Ele, claro, ele queria aquilo ali para poder pagar a sua faculdade de Direito na época, mas nem entra nesse assunto aqui. Mas, inicialmente, ele começou como uma vontade de compreender, né? Eu quero compreender como que fazem as pessoas de sucesso, como que pensam as pessoas de sucesso, e por que tem outras pessoas que mesmo lutando, mesmo correndo atrás, essas pessoas não alcançam o sucesso. E foi aí que Napoleão conheceu Andrew Carnegie, que era um cara multimilionário, bilionário, na verdade, na época, e foi esse cara que abriu as portas para Napoleão. Ele gostou de Napoleão, ele viu em Napoleão um menino, um jovem, né, que ele era jovem na época, um jovem muito interessado, um jovem com um olhar diferente. E foi por meio de Andrew Carnegie, que já era um multimilionário, um dos caras mais ricos do planeta, foi ele que abriu as portas, que fez o networking do Napoleão. E Napoleão já era um cara que já tinha uma expertise, ele já queria, ele já buscava, ele já corria atrás. E a partir dessa porta que foi aberta por Andrew Carnegie, ele começou a entrevistar outras pessoas. Para você ter noção, ele entrevistou Thomas Edison, ele entrevistou Henry Ford. Napoleão chegou a ser assessor de um presidente dos Estados Unidos, que agora eu não estou lembrando mais aqui agora, tá? Não sei se foi Roosevelt, eu não lembro agora, tá? Se tiver interesse, você dá uma pesquisada aí que você vai entender. Ele entrevistou mais de 16 mil pessoas. Gente, imagine você, quando você quer saber um pouquinho sobre alguém, se você quer saber um pouquinho da vida de alguém, como que essa pessoa pensa, né? Alguém que você admira, que conquistou alguma coisa que você também queira conquistar. Imagina você conversando com essa pessoa, você vai entender um pouquinho sobre a cabeça dela, o que ela pensa, né? E quando você entrevista 16 mil pessoas, você tem noção do que esse cara conseguiu introjetar na mente dele? Ele começou a compreender como pensam as pessoas de sucesso e as pessoas que, entre aspas, de fracasso. Você vai entender ao longo das aulas que o fracasso também ele é importante, tá? Dependendo da forma como você encare, né? E uma das coisas que eu quero falar para você, além da grandiosidade de Napoleão, que ele era o cara, ele acessou esse conhecimento e você vai ter esse conhecimento agora de mão beijada nas suas mãos e você que está aqui, está pronto para ouvir, porque a gente só ouve o que a gente está pronto para ouvir, né? Nós só acessamos frequências em que nós estamos alinhados. Então, se você está aqui comigo agora, neste momento, prestando atenção de verdade, é porque você está nessa mesma frequência, então você já está pronto para ouvir. Você vai ter acesso à mente das pessoas mais de sucesso, vamos dizer assim, as pessoas grandiosas do planeta. Porque foi esse o acesso que Napoleão teve. E essas são as leis, essas são as lições, esses são os pensamentos, as técnicas que essas pessoas utilizavam. E se você for uma pessoa inteligente, uma pessoa observadora, você vai ver que são técnicas que nós podemos utilizar na nossa vida. Essas pessoas, muitas vezes, já tinham isso de forma inconsciente na vida delas. Mas, se eu e você não temos de forma inconsciente, nós podemos ter de forma consciente. E com o tempo, por meio da repetição, que você já sabe, que eu falo sempre sobre isso aqui, você pode introjetar isso no seu subconsciente como uma verdade, né? E a partir daí, ter o resultado na sua vida. Porque tudo que há no nosso mundo físico é resultado daquilo que está latente em nós, principalmente no nosso subconsciente, ok? Nós vamos estudar isso aqui nas 16 leis, tá?
E aí o que eu quero dizer para você é que quando você entende as entrelinhas do livro, você vai ver que o Napoleão, ele não estava falando apenas de um sucesso financeiro. Apesar do que, o livro é muito baseado na questão financeira, de você se expressar no seu trabalho, né? Mas você vai ver que nas entrelinhas, Napoleão estava falando de uma felicidade, de você alcançar objetivos que vão além da questão financeira, que é extremamente importante na vida de todos nós, né? Mas que está além disso. Está em você conquistar a sua vida naquilo que você deseja ser mesmo. Aquilo que você deseja ser enquanto pessoa, né? É muito mais profundo do que apenas um sucesso, né? Quando Napoleão fez as leis do triunfo, esse triunfo estava em você ser um ser pleno, né? Um ser que realmente faz aquilo que você veio para fazer. E você vai entender, ok? Então, entendido quem era Napoleão, que a partir de agora você vai entender comigo a lei número 1, ou a lição número 1, conforme Jacob Petri escreve aqui, né? Ele coloca a lição número 1, e é o capítulo 1, tá bom? Para que a gente possa entender como que a gente faz para alcançar o sucesso, Napoleão Hill entendeu que primeiro você precisa ter claro um propósito definido. Ele disse: crie um propósito. E aí você vai dizer para mim bem assim, Bianca, lá vem você com essa história de propósito. Eu acho isso muito abstrato. O que eu quero dizer para você é que não é algo abstrato. É só você parar para refletir assim, ó. O meu propósito de vida é ser, estou dando um exemplo meu, tá? O meu propósito de vida é ser uma mulher que busca o conhecimento. O meu propósito de vida também é ser uma boa esposa. O meu propósito de vida é ser uma boa mãe. O meu propósito de vida é ser uma mulher saudável, porque eu quero viver por pelo menos 100 anos, com qualidade. O meu propósito de vida é ser uma pessoa que viva uma vida leve, uma vida serena, sem grandes necessidades. Então, o propósito de vida nada mais é do que o estilo de vida que você quer ter. Qual é o estilo de mulher que você quer ser? Qual é o estilo de homem que você quer ser? Nós temos o chamado livre-arbítrio, e eu sou uma defensora do livre-arbítrio, né? Inclusive é uma das coisas que eu venho estudando muito nos últimos tempos, e mais tarde eu posso trazer isso aqui para vocês. Se vocês quiserem, coloquem aqui nos comentários que a gente pode conversar sobre isso, né? Então, eu acredito que nós podemos escolher verdadeiramente que tipo de pessoas nós queremos ser. Então, o propósito é algo maior. E isso é o propósito, por isso que não é abstrato, e todos nós podemos ter o nosso propósito de vida. E aí, quando ele fala sobre criar um propósito, ele está dizendo para você ter um propósito do seu estilo de vida, e a partir daí você criar pequenos propósitos. Você pode chamar de pequenos objetivos. Por quê? Para eu ser uma mulher que busca o conhecimento, para eu ser uma mulher mais calma, para eu ser uma mulher mais serena, para eu ser uma boa esposa, uma boa mãe, para eu ser uma mulher mais saudável, eu vou precisar de pequenos propósitos. E aí, vamos lá para aquele exemplo que é sempre mais fácil que eu falo para você? Se eu quero ser uma mulher mais saudável, eu posso criar alguns propósitos. Por exemplo, se eu estou acima do meu peso ideal, eu posso criar um propósito de emagrecer 5 quilos em 3 meses. Entendeu? Eu posso ter um propósito de ser uma mulher independente financeiramente. Então, eu quero passar no concurso tal. Por quê? Porque eu acho interessante, vamos dizer, eu quero ser auditora fiscal federal. Então, eu tenho esse propósito, que é ser uma servidora pública no cargo de auditora fiscal, entendeu? Então, por quê? Porque eu quero servir ao Estado, eu quero servir à sociedade, eu quero ser uma servidora pública ética, que faz o meu trabalho dentro daquilo que me é possível.
Entende? Então, propósitos são coisas que eu desejo. Ah, eu quero casar e ter 3 filhos. Ah, eu quero ser uma pessoa que ajuda outras pessoas. Então, o meu propósito de vida é ajudar outras pessoas. Entende? Eu penso naquilo que eu quero ser no modo geral e a partir daí eu vou criando pequenos propósitos, pequenos objetivos dentro das áreas da minha vida, na área espiritual, na área financeira, na área amorosa. Entendeu? Não é algo difícil, não é abstrato, porque eu vejo algumas pessoas falando que acham que o de propósito é muito abstrato. Bianca, não é. É só você parar e olhar para você e se perguntar: o que eu quero? Qual é o estilo de vida que eu quero? Eu, por exemplo, eu gosto do estilo de vida mais tranquilo. Então eu jamais vou querer um trabalho que eu trabalhe por escala no fim de semana. Entendeu? Então, se eu sei o que eu quero para mim, as minhas atitudes serão moldadas com base nesse propósito. Então, ele disse que as pessoas de sucesso eram as pessoas que tinham um propósito muito claro. As pessoas de fracasso, ou seja, as pessoas que tentaram e não chegaram nos seus objetivos, é porque não tinham um propósito claro. Elas viviam de qualquer jeito, elas simplesmente faziam, mas elas não tinham claro o que elas queriam. E aí, nós vamos lá na página 23 para a gente poder entender o que ele fala sobre isso. Olha só. Ao longo de 20 anos, Napoleão Hill estudou a vida de mais de 16 mil pessoas. Gente, imagina, você conversa com uma, com duas, com três, o cara entrevistou e estudou 16 mil pessoas. Vocês conseguem entender a quantidade de informações grandiosas que esse cara tem na mente dele? Tinha, né? Ele já partiu. Durante esse tempo, organizou e analisou cuidadosamente um grande número de dados sobre cada uma delas. E uma das constatações mais contundentes deste estudo foi a de que 95% das que não obtiveram desempenho satisfatório na carreira não tinham claro o que queriam da vida. Enquanto que os 5% que alcançaram sucesso notável não apenas possuíam um propósito definido, mas também tinham um plano claro e específico para executá-lo. O propósito é definido, o propósito é específico. Eu posso criar um propósito maior na minha vida em relação ao estilo de vida que eu quero ter, e a partir daí eu vou criar um propósito definido, que está aqui embaixo. Por exemplo, eu quero passar no concurso de auditora fiscal. E aí, quando ele fala, mas também tinha um plano claro e específico para executá-lo. O que isso significa nas entrelinhas? O que ele está dizendo? Ele está dizendo que você precisa saber qual o ponto do momento da sua vida, ou seja, de forma clara, onde você está, onde, qual é a posição que você está na sua vida hoje, onde você quer chegar. Então vamos lá no exemplo do concurso público para auditora fiscal federal. Eu, Bianca, quero ser auditora. É um exemplo, tá? Isso aqui, tá, gente? Eu quero ser auditora fiscal federal. Aqui. E eu estou aqui. Vamos dizer que eu, Bianca, eu tenho apenas o ensino médio. Eu terminei o ensino médio, mas eu quero ser auditora fiscal federal. Então, meu ponto do momento é ter terminado o ensino médio. Então, eu preciso saber quais os critérios para entrar neste cargo. E um dos critérios eu já sei que é ter nível superior. Então, eu preciso fazer o nível superior. Não, eu acredito que hoje seja qualquer nível superior para auditor fiscal. Mas vamos dizer que para você ser auditor fiscal, você tem que fazer economia. Um exemplo, isso, pelo que eu sei, isso não existe, tá? É qualquer curso superior. Mas aqui a gente só está ilustrando para entender, ok?
Então, se eu sei que para ser auditor fiscal eu precisaria, no exemplo, fazer o curso de Ciências Econômicas, então eu vou fazer Ciências Econômicas. E depois que eu terminar o curso de Ciências Econômicas, eu vou começar a estudar para esse concurso. Eu vou verificar quais são as matérias que caem nesse concurso. Então, eu vou buscar os meios de forma estratégica para que eu possa estudar para esse concurso. Eu vou focar nesse concurso, eu não vou ficar atirando para todos os outros. Eu vou focar nesse, porque eu tenho claro o que eu desejo, ok? Então eu vou traçar um plano específico para executá-lo. Entenderam isso, pessoal? Nós precisamos entender onde nós estamos e onde nós queremos chegar. Isso é o básico. É você sentar, colocar sua bundinha na cadeira, pegar uma canetinha, pegar um papel e escrever. Onde eu estou hoje? Eu estou aqui, 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 aqui. Como me sinto? Onde eu desejo chegar? O que eu quero para a minha vida? Aqui, aqui, aqui. Você tem que sentar e escrever. Quando você escreve, você torna este objetivo claro. O ato de escrever é extremamente importante e a neurociência explica isso, tá bom? É isso que vai dando clareza, que vão criando conexões neurais no seu cérebro para você entender, tá bom? Vamos lá na página 24, que eu quero ler para você uma coisa importante. Aquilo que você quer criar na realidade precisa primeiro ser criado na sua mente. Desenvolver um propósito definido é, então, criar na sua mente, de maneira clara e específica, aquilo que você quer ter na realidade. Ele está dizendo aqui o que nas entrelinhas? Tudo que há no mundo físico primeiro foi criado no plano mental. Quem fala isso? A gente já estudou aqui no canal um vídeo onde eu falo sobre Hermes Trismegisto, lá no livro O Kybalion, que uma das 7 leis do universo, primeiro, é você entender que o universo é mental. Então, tudo que há, primeiro foi criado na mente. E lá ele fala, primeiro na mente de Deus. Nós, como imagem e semelhança de Deus, nós também criamos as coisas primeiro na nossa mente. Tudo que há na nossa mente, na nossa vida, primeiro foi criado na mente. Quando eu abri esse canal lá atrás e comecei a falar sobre direito, aquilo primeiro surgiu na minha mente, depois eu abri o canal. Nada no mundo físico existe sem que antes tivesse sido criado na mente de alguém. Sempre dou o exemplozinho da caneta. Essa caneta ela não existe aqui à toa. Para que ela exista aqui, para que eu a utilize, primeiro, esse design dela, a forma dela foi criada na mente de alguém. Então, quando você entender que para você conquistar qualquer objetivo, primeiro você tem que ter esse objetivo muito claro na sua mente, você já vai ter entendido praticamente tudo sobre a vida, sobre a realidade. Nós criamos a nossa realidade, olha as entrelinhas, nós criamos a nossa realidade por meio dos nossos pensamentos, ok? Vamos lá na página 25. Pessoas que alcançam grande sucesso e riqueza na vida criam um processo tremendamente poderoso, mas que envolve 4 passos muito simples. Olha só o que ele vai falar. 4 passos muito simples. Isso é um estudo de Napoleon Hill. Ele entrevistou mais de 16 mil pessoas, sendo que 500 pessoas foram pessoas que alcançaram o sucesso verdadeiro. Eu estou falando de pessoas milionárias, multimilionárias, bilionárias, tá? Como Henry Ford, por exemplo. Isso, gente, o livro foi publicado em 1928, né? Depois da Primeira Guerra Mundial e antes da Grande Depressão de 29. Então, um período ali onde as pessoas estavam sedentas pelo desenvolvimento. É o que eles chamavam de sonho americano, né? Então, foi um período ali conturbado de grandes necessidades. Então, ele teve acesso a grandes mentes de pessoas que estavam fazendo alguma coisa, tá? Então, imagina esse cara. O que esse cara... Cara, imagina a mente desse cara. Eu sou completamente apaixonada por entender a mente de pessoas que compreendem as coisas, que
que fizeram, entendeu? Imagine ele teve acesso a todas essas pessoas, sabe? Enfim, quais são os passos? Ele fala que existem 4 passos para você conseguir esta vida plena, né? Essa vida de sucesso. O primeiro passo, elas definem claramente o que querem, que é o quê? O propósito definido. Elas definem o que querem. Elas têm claro, eu quero isso, ok? Segundo passo, elas agem quase que obsessivamente para realizar o que definiram no primeiro passo. Quando ele usa a frase obsessivamente, isso pode assustar você. Mas, na verdade, o que ele quis dizer é nada distrai essa pessoa. Nada distrai. As circunstâncias externas não distraem. Vamos dar um exemplo? Eu estou treinando para correr uma maratona daqui 6 meses. E amanhã é dia de treino. E tá uma chuvinha. Não estou falando de uma tempestade. Tá uma chuvinha, né? Chovendo. Amanhã é dia de treino. Eu vou deixar de treinar amanhã porque tá uma chuvinha? Não. As circunstâncias externas, elas não influenciam naquilo que eu tenho para fazer. Quando ele usa a expressão obsessivamente, é isso. Você não se distrai, você faz o que precisa ser feito para chegar naquele lugar. E é claro, né, gente, com bom senso, né, enfim. O terceiro passo, a ação obsessiva em torno desse propósito cria um esforço organizado, que com o tempo se transforma em poder pessoal. Ele usa muito essa expressão esforço organizado. E o que é isso? É o fato de você simplesmente fazer aquilo que precisa ser feito. Você cria um plano. Se você quer correr uma maratona daqui a 6 meses, estou dando um exemplo, você vai fazer um planejamento, vai procurar uma ajuda profissional, vai fazer uma planilha de treino, né? É claro, a maratona para uma pessoa que já corre há algum tempo, né? Se você não corre nada, dificilmente você vai fazer isso daqui a 6 meses. Não é impossível, mas aí você vai... Enfim, você entendeu o que eu quis dizer, né? Não preciso entrar nessa seara. O quarto passo é, elas usam esse poder pessoal para realizar o desejo que elas definiram e conquistar o sucesso que elas desejam na vida. O esforço organizado, que é o treino, que é o fazer, o que precisa ser feito, vai criando em você um poder pessoal. Ele usou essa expressão, poder pessoal. E aí eu vou te falar de forma muito clara. Para mim, ao ler, né, eu entendi o que é esse poder pessoal. Esse poder pessoal nada mais é do que a minha própria autoimagem. Esse meu esforço organizado, essa minha disciplina, essa minha forma de agir todos os dias, independente das circunstâncias externas, ela vai criando em mim uma autoimagem. Lembra que eu já falei com vocês aqui em outros vídeos que para a gente fazer alguma coisa, a gente precisa acreditar que a gente já é? Então, se eu quero correr uma maratona, eu preciso acreditar que eu sou capaz disso. Eu preciso me ver como essa pessoa. Eu quero ser uma pessoa que contribua de verdade com a vida da outra pessoa que está comigo. Eu quero deixar um legado. Eu quero fazer com que essa pessoa cresça e evolua com a minha presença. Então, não estamos falando aqui apenas de riqueza, estamos falando aqui do ser, né? De entrarmos num processo de evolução mesmo, porque é para isso que nós estamos aqui, para sermos pessoas melhores, né? E isso estão envolvidas várias situações, as situações financeiras, situações amorosas, situações de relacionamentos profissional. Então, é um conjunto de coisas. A nossa vida é um conjunto de facetas, né? E aí ele disse aqui que esse esforço organizado, que são as suas atitudes diárias, elas vão moldando esse seu poder pessoal, vai criando um poder pessoal. E esse poder pessoal, ele nada mais é do que a sua capacidade de acreditar na sua autoimagem, de começar a ver quem você é, ok? Vamos lá na página 30, que isso para mim é muito importante e eu gostaria que você pegasse isso mesmo, tá? Olha só. A criação mental, portanto, sempre vem antes. A criação mental, portanto, sempre vem antes. Sem ela, a criação física não existe. Por isso, nossa primeira e maior responsabilidade é criar o que queremos em nossa mente. É por meio dela que assumimos o comando de nossa vida e nos colocamos na posição de
co-criadores da nossa realidade. Quanto mais clara a criação mental, maior a chance de sucesso da criação física. O que ele está dizendo aqui, gente? Ele está dizendo aqui que nós criamos a nossa realidade por meio dos nossos pensamentos. Não está escrito, mas é o que está nas entrelinhas. Colocamos na posição de co-criadores da nossa realidade. Co-criadores significa que, juntamente com Deus, porque co é junto, juntamente com Deus nós criamos a nossa realidade. Porque Deus, ele nos deu a vida. Nós temos um corpo físico que foi dado por ele, nós temos uma alma, enfim. Acredite você ou não, nós estamos aqui, né? Se você acredita ou não acredita, nós estamos aqui, não é isso? Então, o que ele está querendo dizer, e essa é uma observação de Napoleão Hill, que nós criamos a nossa realidade por meio dos nossos pensamentos. Tudo que existe, primeiro foi criado na mente e depois na forma física. E é isso que ele quer que você entenda. E você só consegue criar a forma física se isso estiver muito claro na sua mente, ok? Gente, quando nós temos um objetivo claro na nossa mente, a gente consegue enxergar com mais facilidade as coisas. Quando você tem um objetivo claro, você começa a perceber as coisas acontecendo ao redor. Se você é uma pessoa que tem dúvida, você atira para todos os lados, você se distrai com várias coisas. Lembra da Alice no País das Maravilhas, quando o gato pergunta para ela para onde ela quer ir? Ele fala para ela que quem não sabe o que quer, qualquer lugar serve, qualquer caminho serve. Então, se você não tem um objetivo claro, você vai ficar patinando aqui embaixo. Você não tem um objetivo, então você vai patinar, você vai para qualquer lugar. Agora, se você está aqui e tem um objetivo, você vai fazer o quê? Você vai vir para cá. Se você não tem isso aqui vai ficar assim, ó. Você vai para qualquer lugar. E é por isso que, às vezes, entra ano e sai ano, você continua no mesmo lugar. Porque você tem dúvida. Presta bem atenção, tem uma frase até que ele fala aqui, que eu anotei e eu queria falar para você. A indecisão rouba a oportunidade. A indecisão rouba a oportunidade. Todas as pessoas que não sabem o que querem não conseguem perceber as oportunidades que surgem na vida delas. Se eu quero ser auditora fiscal e vou fazer um concurso, um sábado que eu tenho livre é uma oportunidade que eu tenho de estudar e não de ir para o churrasco. Entende? Isso é um sacrifício momentâneo, né? Depois você vai ter condições de ir para o churrasco que você quiser até na segunda-feira e não sábado. É só você entender que é um sacrifício momentâneo. Então, o que eu quero dizer para você é que quando você tem um objetivo claro na sua mente, as coisas fluem, você começa a prestar atenção, as oportunidades virão e você vai conseguir enxergá-las. Muitas vezes as oportunidades passam e você não consegue enxergá-las, ok? Vamos lá na página 37 para a gente finalizar essa primeira lição, que para mim é uma das mais importantes. Na verdade, eu acho que é a mais importante mesmo, tá bom? Você precisa ter em mente que apenas obterá verdadeiro sucesso quando descobrir a atividade para a qual possui uma paixão genuína. E essa atividade sempre estará na área do seu talento natural. O que ele está falando aqui? Ele está dizendo que para nós que queremos desenvolver algum tipo de trabalho e termos sucesso, nós precisamos verificar aquilo que é natural em nós, né? Isso foi o que Napoleão percebeu diante das pessoas que ele entrevistou. Todas as pessoas que ele entrevistou e que tiveram sucesso eram pessoas que faziam algo que era natural para elas. E ele percebeu que as pessoas que tentaram e não conseguiram eram pessoas que não estavam fazendo algo que era natural para elas. Elas estavam em busca apenas do financeiro. Elas não estavam em busca de uma realização pessoal. É por isso que são leis do triunfo. Não é apenas riqueza financeira. É você se encontrar como um ser humano. É você se encontrar com quem você realmente é. O que você veio para fazer aqui.
Então você tem que olhar para você, prestar atenção em você e entender o que eu faço que é tão bom, que eu faço de forma tão natural, que as pessoas gostam, eu faço com prazer e ainda consigo ganhar dinheiro com isso. Foi isso, numa linguagem muito simples te falando aqui, foi isso que Napoleão conseguiu perceber nas pessoas de sucesso, ok? Então, se você faz o bolo de chocolate muito bom, se você tem prazer em fazer esse bolo de chocolate, eu sempre dou esse exemplo, e as pessoas gostam de comer o bolo de chocolate que você faz, é aí que está a chave. Você vai fazer algo que te dá prazer. Você está fazendo algo que dá prazer em outras pessoas e as pessoas vão te pagar por isso. Esse é o sucesso. Você está entendendo? Você faz com prazer, você faz o que é natural em você e as pessoas estão dispostas a pagar pelo seu bolo de chocolate, porque é o seu bolo que elas gostam. Entendeu? Ter um propósito definido é a base para que você possa alcançar qualquer coisa na sua vida. Ok? Entendido isso, vamos para a lição número 2. A lição número 2, ou a lei número 2, é a mente mestra. Napoleão Hill descobriu em seus estudos, em suas entrevistas, em suas análises, que uma pessoa, para conquistar o sucesso na vida, essa pessoa precisava se alinhar a uma mente mestra. E o que isso significa? É necessário ter uma outra pessoa que possa te trazer informações que vão agregar valor na sua vida, que vão te trazer entendimento de como você pode continuar. Então, ele está dizendo que para você alcançar o sucesso, você precisa se conectar com outras pessoas. Você quer montar uma empresa? É interessante que você tenha um sócio. Você quer emagrecer 10 quilos? É interessante que você busque a ajuda de um personal trainer, de um nutricionista. Bianca, eu não quero isso. Para você ter sucesso, você vai precisar de outras pessoas. Ninguém consegue alcançar plenitude na vida sem a ajuda de outras pessoas. Se fosse assim, Deus teria nos colocado, eu sempre falo isso também, em planetas diferentes. Você sabe por que nós estamos todos aqui num único planeta, nós humanos, nós Homo sapiens, estamos no planeta Terra? Porque nós precisamos uns dos outros. Porque nós aprendemos uns com os outros. Nós aprendemos como ser, nós aprendemos como não ser, mas nós aprendemos. Então, é interessante e é importante e necessário que você se alinhe a outras pessoas. Talvez você não queira montar uma sociedade, mas você vai precisar de outras pessoas para crescer. Eu, para buscar o conhecimento, eu preciso ler vários livros. E esses livros são escritos por pessoas. Você, neste momento, está agregando valor com o aprendizado porque você está conectado a mim. Então, nós dois estamos criando uma mente mestra com um único objetivo, que é o quê? Buscar o conhecimento, buscar o autoconhecimento. Então, se eu posso contratar um coaching, legal, eu estou me alinhando a uma outra mente mestra com um único objetivo. Se eu tenho um marido ou uma esposa que gosta da mesma coisa que eu vou me alinhar a esse marido ou essa esposa, ou namorado, a namorada, uma irmã, um amigo. Eu quero entrar na academia, mas eu tenho dificuldade. Vou me alinhar a uma pessoa que está com o mesmo objetivo que eu. Então, nós vamos juntos para a academia. Eu quero passar num concurso público e eu tenho um amigo que também está estudando. Então, eu vou me alinhar a este amigo. Nós vamos trocar ideias, nós vamos trocar materiais, nós vamos trocar sonhos. Todas as pessoas de sucesso tiveram uma mente mestra. Essa mente mestra não é que essa pessoa é melhor do que você, não. É porque você vai agregar informações. Ele fala que você vai buscar na outra pessoa aquilo que você ainda não tem. Então você tem que ser humilde para entender que você não sabe tudo e que você vai buscar esse conhecimento com essa pessoa.
E ele fala que essa pessoa, ela tem que estar com o mesmo objetivo que você. Para que dê certo, vocês têm que ter o mesmo objetivo. Vocês podem ter opiniões diferentes, formas de fazer diferentes, mas vocês precisam ter o mesmo objetivo, ok? Vamos lá na página 45 da lição número 2. E eu quero te ler para você uma frase que é de um cara bastante interessante. Você pode sonhar, criar, desenhar e imaginar o lugar mais maravilhoso do mundo, mas é preciso pessoas para transformar seu sonho em realidade. Você sabe quem escreveu isso? O Walt Disney. Walt Disney. Você pode sonhar, criar, desenhar e imaginar o lugar mais maravilhoso do mundo, mas é preciso pessoas para transformar seu sonho em realidade. Você acha que o Walt Disney iria conseguir construir o parque sozinho? Não, minha gente. É disso que Napoleão Hill está falando. Para você conquistar o sucesso na vida, você precisa ser humilde e se colocar à disposição de aprender com outras pessoas. Aprender. Então, faça cursos, faça treinamentos, leia livros. Você está aprendendo com outras pessoas. Isso é a mente mestra, tá? Ninguém consegue nada sozinho. Você jamais vai ser a melhor boleira, a melhor confeiteira. Você vai ter a sua loja de bolos, a casa do bolos da Joana. Você jamais vai conseguir fazer isso sozinha. Você vai precisar de pessoas para te ajudar a construir esse sonho, ok? E é isso que ele fala. Essa mente mestra precisa estar com o mesmo objetivo que você, mesmo que vocês pensem diferente, ok? Mas que você precisa estar com o mesmo objetivo. Porque vocês vão criando uma relação de conexão e isso vai se fortalecendo. É o que vai te dar a base para você conquistar o que você quer. Tá bom? Ele fala que essa relação não é dependente e nem submissa, tá? Essa relação é interdependente. Ou seja, nós juntos vamos criando algo que vai fortalecendo para conquistar o que nós desejamos, ok? Lá na página 48, se você tiver com o livro, eu nem falei, né? Mas o meu é a primeira edição, tá? Dá uma olhadinha lá na página 48. Lembre-se, para poder participar do jogo do sucesso, você precisa, primeiro, como vimos na lição anterior, desenvolver alguma forma de poder pessoal. Esse poder pessoal que ele fala, eu já te disse aqui, é a autoimagem. Você precisa criar a sua autoimagem de boleira. Eu não sei se a palavra certa é boleira, de chefe, de cozinha, não sei, né? Ou seja, da mulher que faz o bolo de chocolate, ok? É um exemplo que eu estou dando, tá, gente? Ou do concurseiro, daquela pessoa que vai passar no concurso de auditor fiscal. Uma mente mestra sempre é uma relação interdependente e não dependente. Viu o que eu falei antes? Qual a diferença? Na relação dependente, um manda e o outro obedece. Já na relação interdependente, todos participam igualmente. Cada membro contribui com seu poder pessoal, com a sua autoimagem, para alcançar determinada causa, o propósito definido. Então, se eu sou uma concurseira e estou estudando para passar no concurso público de auditora fiscal federal, eu vou ter como mente mestra um amigo que também esteja estudando comigo, mesmo que seja para outro cargo ou para o mesmo cargo, não tem problema, né? Ou eu posso ter a mente mestra o meu professor, o meu mentor, o meu coach. Isso é uma das coisas mais importantes, segundo Napoleão Hill. Ninguém cresce sozinho. Você sempre vai precisar de uma fonte de conhecimento para agregar valor e fazer com que você alcance o seu objetivo. Entendida a lei número 2, nós agora vamos passar para a lei número 3. A lição número 3 também é uma lição grandiosa que, após as entrevistas de Napoleão Hill com aquelas 500 pessoas de sucesso, multimilionárias, bilionárias, como Andrew Carnegie, por exemplo, ele percebeu que essas pessoas, elas tinham uma autoconfiança. O que é a autoconfiança, gente? A autoconfiança, na verdade, é você acreditar em você. É você acreditar que você é capaz de fazer alguma coisa. A autoconfiança
que Napoleão percebeu está no fato de você sentir que você tem uma habilidade, perceber que você tem uma habilidade, que você consegue fazer aquilo de forma natural e investir nessa sua habilidade. Treinar esse seu talento, esse seu dom. Fazer de novo. Quanto mais você fizer, mais autoconfiança você vai ter. Então, se eu sou uma pessoa que faço um bolo muito bem, quanto mais bolos eu fizer, quanto mais receitas diferentes eu fizer, o que está acontecendo comigo? Eu sei qual é a quantidade que eu não devo colocar, por exemplo. Eu vou aprendendo que eu posso simplesmente nem mais usar algo como medida, mas só o meu olhômetro. Eu já vou sabendo a dosagem de cada ingrediente, porque eu vou trabalhando esta minha habilidade de fazer bolos. Com isso, eu vou criando uma autoconfiança. Às vezes, aquele ingrediente nem tem, mas eu consigo pegar uma outra coisa que vá substituir e que o gosto vai ficar praticamente igual e as pessoas não vão nem notar. Às vezes, ficou até num custo menor. Com isso, eu vou criando em mim autoconfiança. Quando eu crio autoconfiança, olha só, a minha postura muda. Eu começo a olhar as pessoas de frente. Não é de forma petulante, mas sabendo quem eu sou. Fico ereta, eu olho para frente. Entende? Porque eu sei do que eu sou capaz. E eu não estou falando de ser uma pessoa petulante e de se achar melhor do que ninguém. Nós não estamos aqui para isso verdadeiramente. Mas nós estamos aqui para ter uma autoimagem de dignidade. Nós estamos aqui para ter autoconfiança em quem nós somos. A autoconfiança, ela vai vir do descobrir do que nós temos a oferecer para outras pessoas. O que eu faço de bom para outras pessoas? O que eu faço tão bem que outras pessoas serão capazes de pagar para ter aquilo que eu ofereço? Porque eu demonstro para elas que eu tenho autoconfiança. Ninguém vai acreditar em alguém que não tem autoconfiança. Ninguém vai investir em alguém que não tem autoconfiança. Isso é muito difícil de ouvir, mas isso é real. Se você passa uma autoimagem de uma pessoa que não acredita em si mesma, ninguém mais vai acreditar em você. Então, primeiro, você precisa acreditar em você. E depois, você vai começar a se posicionar. Não importa se você errou uma vez, se você errou duas, se você errou três. Você está fazendo de novo. E você descobriu mais uma forma de não fazer. Ok? Uma das coisas que ele fala que é muito importante, vamos lá na página 69 do livro, que ele fala sobre a questão de que para que você tenha autoconfiança, para que você realize qualquer coisa na sua vida, Napoleão Hill percebeu que essas pessoas, elas tinham responsabilidade sobre suas atitudes, sobre suas vidas. Essas pessoas não colocavam culpa nas outras pessoas pelo aquilo que elas não conseguiam fazer. Então, olha só o que ele fala. Assumir a responsabilidade sobre nossa vida significa ter consciência desse poder e saber como utilizá-lo. E isso quer dizer que você, apesar de muitas vezes não ser responsável pelo que acontece em sua vida, tem responsabilidade pela atitude ou comportamento que tomará diante do que lhe aconteceu. O que ele está querendo dizer aqui? Ele está querendo dizer que realmente existem coisas que nós não fomos os culpados, vamos dizer assim, né, daquilo que aconteceu. Mas, de alguma forma, eu atraí aquilo para minha vida, porque eu presenciei. Em alguma forma, eu me permiti estar ali, envolvida, porque eu me permito as coisas, né? Mesmo que seja algo ruim, eu presenciei, né? Agora, como eu vou encarar isso é uma responsabilidade minha. Como eu vou encarar a traição do meu marido é uma responsabilidade minha.
mesmo que eu não tenha contribuído para o que aconteceu? Como eu vou encarar o acabar, né? O fim de uma sociedade empresarial é uma responsabilidade minha. Mesmo que eu não tenha tido culpa total no que aconteceu. Apesar de que, em alguma forma, a gente sempre contribui, né? Nós somos responsáveis pelo aquilo que acontece nas nossas vidas. Mas o que ele quis dizer em essencial, na essência, é que a forma como eu encaro a situação é responsabilidade minha. E ele percebeu que as pessoas de sucesso sempre assumiam 100% da responsabilidade. As pessoas de sucesso nunca eram vítimas. As pessoas de sucesso colocaram responsabilidade nelas mesmas. Isso aconteceu, não foi legal, não gostei, me prejudicou, estou numa situação ruim, estou para baixo, está ruim. Mas peraí, eu vou fazer algo que eu possa pegar isso como aprendizado. Isso aqui é um aprendizado. Como eu posso usar isso a meu favor? Como eu posso usar essa situação a meu favor? Isso é ter 100% de responsabilidade sobre sua vida. O que eu posso aprender com isso? O que eu posso aprender com essa situação? E é aí que está. As pessoas de sucesso, elas respondem o que elas podem aprender com essa situação. As pessoas que não alcançam o que elas gostariam, elas se posicionam como vítima e como vítima elas vivem para o resto da vida. Vamos lá na página 71, que isso aqui eu considero muito importante e eu preciso que você entenda, tá? Autoconfiança, na verdade, é uma convicção. Nossas convicções são inseparáveis de nossos resultados. O que vemos sempre está muito mais interligado com as nossas convicções do que com a própria realidade. Presta atenção aqui, eu vou repetir para você pegar. O que nós vemos sempre está mais interligado com nossas convicções do que com a nossa própria realidade. Vamos trocar a palavra convicção pela palavra crença, que aí vai ficar mais claro para você, tá bom? Tudo que eu vejo está muito mais relacionado à minha crença do que com o que é real. Então, se eu olho uma situação que eu não curto muito, que eu não sou a favor, ou que eu sou preconceituosa, no sentido de preconceito, de não entender a situação, que seja qualquer situação que for, eu estou mais vendo a situação com base na minha crença, naquilo que eu acredito que é a verdade, do que a própria situação em si. Então, ele fala que, se quisermos mudar nossa realidade, deveremos primeiro mudar nossas convicções. E aí, eu troco a palavra convicção para você entender melhor sobre crença. Se quisermos mudar a nossa realidade, deveremos primeiro mudar as nossas crenças. Se eu estou numa situação da minha vida que não é tão confortável como eu gostaria que fosse, se eu não estou num patamar da minha vida que é legal, que eu gosto em todas as áreas, e eu tenho convicções, eu tenho crenças, então significa que eu preciso mudar alguma coisa. É isso que ele está dizendo. Se você tem as suas crenças e está nesse patamar que você não gosta, você então vai ter que mudar as crenças, entendeu? E é isso que vai fazer com que você tenha autoconfiança. A autoconfiança, ela está muito ligada nas crenças que você tem. E se essas crenças não são crenças que estão te levando para um lugar onde você realmente deseja, é porque tem alguma coisa errada nas suas crenças. Tem alguma coisa errada naquilo que você acredita. As pessoas de sucesso são pessoas que possuem autoconfiança. E para ter autoconfiança, se necessário, elas buscam conhecimento para até mesmo mudar as suas convicções, mudar aquilo que elas têm como única verdade, ok? Antes de falarmos da lição 4, tem uma coisa importante que Napoleão fala, e eu acho assim que é uma das coisas que a gente mais fala aqui nos nossos vídeos, nas aulas, que a gente estuda profundamente, né, os livros. Ele fala sobre a importância da autossugestão. Essa autossugestão é algo que vai nos dando confiança.
E o que é a autossugestão? Se você me acompanha aqui há mais tempo, você sabe que a autossugestão são aquelas palavras que nós falamos para nós mesmos, né? Quando eu digo que eu sou capaz, eu estou me dando uma autossugestão e eu estou me tornando mais autoconfiante. Quando eu digo para mim que eu sou burra, eu estou me dando uma autossugestão, diminuindo a minha autoconfiança. Então, Napoleão, ele fala que as pessoas de sucesso, elas utilizavam da autossugestão. Muitas vezes, gente, essas pessoas utilizavam da autossugestão de forma inconsciente, tá? Elas não tinham essa técnica como algo consciente. Mas elas falavam para elas mesmas, eu vou conseguir. Não, eu vou conseguir. Não, não foi assim, mas vai ser assim. Agora vai. Agora vai. Isso é autossugestão. Então, se isso não está no seu subconsciente, você consegue compreender isso por meio da sua consciência, que é quando você vai prestando atenção, você vai elevando a consciência, você pode fazer isso de forma consciente. Então, eu digo para mim, eu sou capaz de gravar esse vídeo. Eu sou capaz de ler este livro, interpretá-lo e trazer para as pessoas. Isso é uma autossugestão que eu estou me dando. Eu estou elevando a minha autoconfiança. E você pode fazer isso com você. E você deve fazer. E segundo Napoleão Hill, as pessoas de sucesso, elas usavam, né, a autossugestão como uma técnica. Muitas vezes de forma inconsciente. Elas nem prestavam atenção que elas estavam fazendo aquilo. Mas você agora tem o conhecimento e você pode usar na sua vida. Ok? Vamos então para a lei número 4. A lei número 4 é crie o hábito da economia. Cara, eu sei que é difícil. Eu sei que essa parte aí vai mexer com muita gente, mas para você alcançar sucesso na sua vida, você precisa criar o hábito da economia. E aí, mais uma vez, nós temos um autor falando sobre hábitos. Hábitos. Eu sou uma pessoa suspeita, você já sabe, né? Eu sou uma pessoa que busca o conhecimento. Eu descobri que o que faz a nossa vida, o que molda a nossa vida, é justamente os nossos hábitos diários, né? É justamente ter uma rotina. É isso que leva você para algum lugar. E essa rotina pode ser uma rotina que você tem consciência e pode ser uma rotina que você não tem consciência. Então, já há um bom tempo eu compreendi que os hábitos realmente é o que faz com que a gente chegue em qualquer lugar. E Napoleão Hill, lá em 1900, já sabia disso. Ele deduziu não, na verdade, né? Ele compreendeu que as pessoas que atingiam o sucesso, elas tinham hábitos. E um desses hábitos, que você já deve saber aqui, se você assistiu Hábitos Atômicos, você já sabe o conceito de hábito. Um desses hábitos era o hábito de economizar. Nós não estamos falando aqui de sentimento de escassez, tá? Nós não estamos falando aqui de pessoas mesquinhas. Nós estamos falando aqui do hábito de economizar, que é o hábito de ter a consciência de que em determinado momento da sua vida você vai precisar guardar mais do que gastar. É você ter a consciência de uma vez por todas, que é uma das coisas mais difíceis do planeta. Todo mundo, brasileiro então é mais, né? Porque tem vergonha de falar sobre questões financeiras, tem vergonha de falar sobre a vida financeira, né? E nós não deveríamos ter vergonha. Isso deveria ser uma coisa estudada desde lá do primeiro aninho, né? Sobre questão de disciplina financeira mesmo. E eu falo isso porque eu sempre fui uma pessoa que gastei mais do que eu ganhava, mesmo sendo formada em ciências econômicas, né? Eu sou formada em economia, minha primeira formação em economia, e eu nunca consegui ser uma mulher econômica lá. Naquela época da minha vida, eu gastava mais do que eu ganhava, né? E engraçado que nunca fui uma mulher que sempre gostou de muitas roupas, de muitos sapatos e muitas bolsas. Eu gastava com outras coisas, com várias outras coisas. E graças a Deus, com o tempo, com o autoconhecimento, com as leituras desses livros, eu fui entendendo que era algo muito simples, que era só eu entender que eu tinha que ter uma planilha, eu tinha que ter claro quanto eu recebia, eu tinha que escrever, e toda vez que eu fosse gastar, eu tinha que lembrar o quanto eu tinha lá no meu saldo. Lá na página 81, ele vai falar para você o seguinte:
Desenvolver o hábito de economizar não significa limitar suas fontes de renda ou viver com um pensamento de escassez. Falei para você. Ao contrário, ao desenvolver o hábito da economia, você não somente irá conservar o que ganha de uma maneira sistemática, como também abrirá novos caminhos para oportunidades ainda maiores. Por isso, o hábito de economizar não é só bom pelo dinheiro que você ganha, mas pelo estado mental que uma reserva financeira produz. Eu quero falar sobre isso com você. Quando você começa a economizar, quando você começa a prestar atenção se você precisa ou se você quer aquela blusa, se você precisa ou se você quer aquele novo telefone, se você precisa ou se você quer aquele novo carro, quando você começa a pensar isso, você começa a mudar o seu padrão mental. Então, nas entrelinhas, o que ele quer dizer para você é que o hábito de economizar, o que faz você ser uma pessoa de sucesso, não está relacionado ao tanto que você guardou, mas à mudança do seu padrão mental, a mudança do seu pensamento, porque isso vai fazer com que você pare para prestar atenção nas outras áreas da sua vida. Entendeu? Por isso que ele fala que não está relacionado à escassez, à mesquinharia, ao fato de ser aquela pessoa canguinha, mas ao fato de você começar a mudar o seu padrão mental. Perguntar para você, eu realmente quero ou eu preciso? Eu realmente preciso daquele sapato ou eu apenas quero aquele sapato? São coisas diferentes, entende? Então, Napoleão Hill disse que para uma pessoa alcançar o sucesso, ela precisa adquirir o hábito da economia. Todas as demais pessoas que ele entrevistou que não alcançaram sucesso, elas não tinham o hábito de economizar. Ou seja, elas não trabalharam o padrão mental. É sobre isso que ele está falando. Padrão de pensamento. O que é padrão? É aquilo que se perpetua, aquilo que é a base todos os dias. Aí ele fala que o interessante é que você diminua a forma de você comprar a crédito, pelo menos por um tempo, né? E que você pague as dívidas que você já tem, que você renegocie as dívidas que você já tem. E uma das coisas mais importantes também, escreva, coloque num papel, faça o seu orçamento mensal. A maioria dos brasileiros não fazem o seu orçamento mensal. Eu fui essa pessoa por muitos anos. Por muitos anos. Eu não escrevia, eu não tinha uma planilha no papel, no caderninho. Eu ganho X. Os meus gastos pessoais são esses. Eu pago tanto na academia, eu pago tanto de combustível para ir trabalhar, eu pago tanto de plano de saúde. Eu não tinha isso. Eu só fui passar a ter uma vida muito melhor financeira depois que eu comecei a escrever. Depois que eu passei a escrever. Porque, gente, o ato da escrita, isso é uma explicação científica, neurológica, tá? Quando você escreve alguma coisa, você vai trazendo clareza para o seu cérebro. Então, escreva quanto você ganha, quais são as dívidas que você tem, quais são os seus gastos fixos, quais são os seus gastos variáveis, que são aqueles que você não tem todo mês. A partir disso, você vai tendo clareza de quanto você pode gastar ou não, tá? Segundo Napoleão Hill, as pessoas de sucesso são aquelas pessoas que realmente conseguiram economizar. E uma das coisas que ele fala também, e que nós temos também lá no livro O Homem Mais Rico da Babilônia, é: primeiro pague a você. Quando você receber o seu salário, se você puder, tire 10% para pagar a você. Você trabalha o mês todo, você tem que pagar você primeiro, não é as suas dívidas. Você tem que pagar você primeiro. Então, se você puder, tire 10%. Se 10% é muito, tire 5%. Se 5% é muito e você nunca fez isso, comece com 1%. Comece com 1%. Então, eu vou receber meu salário amanhã. Quando eu receber, eu vou pegar 1% do meu salário e vou colocar num investimento, numa poupança, né? Não é o ideal mais hoje a poupança, né? O ideal é realmente você colocar num outro tipo de investimento que rende um pouquinho mais que a poupança. Mas o ideal é que você guarde esses 1%. É como se você estivesse pagando um salário a você mesma, a você mesmo por ter trabalhado.
ok? Essa é uma das técnicas que ele utiliza aqui nessa quarta lição, ok? Gente, isso não é balela, isso é o que um dos caras que teve o privilégio de entrevistar os maiores bilionários, os maiores milionários do mundo. Então, você está tendo esse conhecimento, você está tendo acesso a esse conhecimento aqui. A escolha de como colocar isso vai ser uma escolha sua. Como você pode introduzir isso na sua vida? Eu sei que não é fácil, tá? Principalmente a questão do hábito da economia, eu sei porque eu vivi isso. Mas aos poucos, só agora, só por hoje, quando você for comprar alguma coisa, pergunte, eu preciso ou eu só quero? Faça essa pergunta, eu preciso ou só quero? Né? Comece pequeno. Meu próximo salário eu vou pegar 1% e vou guardar. Num lugar que eu não tenha muito acesso, de forma fácil. Comece pequeno, né? Essas foram as 4 leis de hoje, né? Falamos bastante, mas a gente aprofunda o máximo que a gente pode dentro de um vídeo, porque a gente não faz resumo, a gente realmente faz uma análise aqui na nossa vida real. E na próxima aula nós vamos continuar nas outras 4 leis. E eu peço que você pense, qual é o seu propósito de vida? Como que você gostaria de ser lembrado? Qual é a pessoa que você gostaria de ser? Você pode mudar a sua história hoje com esse conhecimento aqui. E eu desejo verdadeiramente que esse conteúdo possa fazer a diferença na sua vida, assim como fez e faz na minha. Eu aplico essas leis todos os dias na minha vida. É claro que não todas, todo dia, mas eu aplico. Principalmente a primeira, ter um objetivo claro. Isso faz com que eu não me distraia, com que eu não me envolva com as circunstâncias externas, com as distrações do dia a dia. Se você gostou da aula, não esqueça de deixar o seu like, ele é muito importante. Mande este vídeo para alguém que você conheça, que possa estudar junto com a gente. Lembra da mente mestra? Quando a gente está com outras pessoas discutindo sobre o assunto, a gente agrega valor e a gente cresce. E para você que ficou até aqui, você já sabe, a minha eterna gratidão. Um forte abraço, fique bem, fique em paz e até a aula número 2.